Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa madrugada aí para quem está assistindo. Desde já peço aí que você se inscreva no canal, dê uma curtida aí e vamos aqui. Hoje a gente vai trabalhar as leis de Newton. É, então vamos dar início. A primeira lei de Newton é a lei da inércia, né, que diz que um ponto material isolado está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Isto é, isso só acontece se eu pegar aqui, ainda somente se a força que atua sobre esse corpo for zero, certo? Então a gente pode ter um corpo que pode ter forças atuando sobre ele. Quando a gente somar essas forças, se ela der zero, a gente pode afirmar que esse corpo está no estado de inércia, certo? Aí temos duas possibilidades. Ou ele vai estar em repouso, ou em movimento retilíneo e uniforme, famoso MRU, ou seja, movimento em linha reta com velocidade constante. Aqui a gente tem um GIFzinho mostrando a ação da inércia. Então, o carro e o passageiro, o carro e o motorista estão ambos à mesma velocidade. O carro para e o motorista, por inércia, continua. Temos aqui também a questão da escada, é a mesma da anterior. A diferença é que é a escada. Então, outro detalhe aqui é a questão da massa. A massa e a inércia são proporcionais, ou seja, a massa e a inércia, à medida que a massa for aumentada, a inércia aumenta. E à medida que a massa diminui, a inércia diminui também. Então, vamos prosseguir. Um fato importante sobre a primeira lei, ainda falando aí, é o Iber, os Iber, que temos nos carros. São fundamentais. Eles é um gás, né, a reação química que acontece quase instantaneamente, né? Produzindo esse gás aqui e fazendo com que a pessoa não se choque com a parte aqui do carro, ou então que sai pelo vidro. Mas é de suma importância o cinto de segurança, certo? O cinto é fundamental para que não ocorra lesões graves em um acidente. Segunda lei. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica, né? E aí ele vai dizer o seguinte: Newton afirma que a força resultante, Fr, é proporcional
ao produto da massa do corpo vezes a aceleração que ele adquire. É. Em outras palavras, a gente pode dizer que a aceleração do corpo submetida a uma força resultante externa é inversamente proporcional à sua massa. Isso a gente pode analisar assim. Se aplicarmos a mesma força, ou seja, mantendo a força constante para corpos de massa diferente, então corpo A, corpo B, um pouco mais massa. Vamos observar o seguinte: se aplicamos a mesma força em ambos os corpos, vamos observar que a aceleração de A será muito maior, a aceleração de A será muito maior do que a aceleração de B. Por isso que dizemos que a massa e a aceleração são inversamente proporcionais. À medida que a massa aumenta, a aceleração diminui, que é o que temos aqui. Como a massa de B é maior, a aceleração dele é menor. Então, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Temos as unidades. Então aqui a gente tem o quilograma, que é da massa, metros por segundo da aceleração, e o newton, que é a unidade de força, certo? Então a relação que temos é que um newton é igual a 1 quilograma de massa viajando com a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Essa é a definição de um newton. Quando a força resultante é zero. Então, a primeira lei fala da força resultante sendo zero. Mas quando ela vai ser zero? Partindo da segunda. Então, para isso aqui ser zero, a massa ou a aceleração deve ser zero. Como a massa não pode, né? Não vamos ter um corpo, o único que sobra é a aceleração. E aí, quando a aceleração é zero, significa dizer que a velocidade, a variação de velocidade é zero. Ou seja, a velocidade é constante, não muda. Constante, tá? Aqui é a variação que é zero. A velocidade tem valor. Variação é a velocidade final menos a inicial. Então, vamos dizer que a final seja 20 e a inicial também seja 20. Por isso que aí vai dar zero. Mas ele tem velocidade de 20. Beleza. Então, a velocidade não varia. E aí temos duas possibilidades. Ou o corpo vai estar em equilíbrio estático, parado, ou em equilíbrio dinâmico, com velocidade constante.
é o que a gente conhece como MRU. A força-peso a gente viu no vídeo, eu vou estar passando, só aqui tocando aqui, né? Peso segue a mesma coisa, então força-peso, massa e aceleração da gravidade. Lembrem, massa em quilograma. Então, a força-peso é sempre vertical para baixo, certo? Sempre na vertical para baixo. Então, aqui a gente tem ela atuando, aqui também, aqui, aqui também o corpo vem caindo do mesmo jeito, semelhante a esse. Aqui o corpo está um pouco inclinado, mas o peso continua na vertical também. E aqui ele está sendo apoiado por uma força na vertical para cima, mas ele continua sendo para baixo. Então, sempre que a gente for fazer exercício, o desenho do peso é sempre vertical para baixo. Não há exceção. Bem, terceira lei de Newton. Terceira lei vai falar aqui de ação-reação. É, uma força nunca atua sozinha, sempre um par de forças, que a gente chama de ação e a outra de reação. Então, fica assim definida. Toda vez que um corpo A exerce uma força F no corpo B, este também exerce uma força F, tal que essas forças têm a mesma intensidade, ou seja, módulo, mesma direção, só que os sentidos são opostos. Sentidos opostos. Tem a mesma natureza, ou seja, ou são de campo, elétrica, magnética, gravitacional, ou de contato, né? Atrito, tensão. Elas não se equilibram, ou seja, não se anulam, pois estão aplicadas em corpos diferentes. Esse ponto é importantíssimo. Muitos alunos confundem e acham que uma vai anular a outra. É, sim, elas ocorrem simultaneamente. Então, à medida que você tem a ação, você também tem a reação. Aqui temos algumas figuras, né, com força de campo, no caso aqui é a gravitacional. Então temos a força que a Terra exerce é, no avião e o avião também exerce uma força em resposta sobre a Terra. Aqui o homem empurra a geladeira com a força F, ação, e a geladeira responde com a reação, no sentido oposto. Aqui do mesmo jeito, com pneu, né, figuras semelhantes. Então, temos aqui alguns tipos de força, né? Força-peso, é, força elétrica, no caso aqui de repulsão,
força magnética, tensão. Aí aqui temos as de contato e aqui as de campo. Força de tração, ou seja, há uma tração aqui na corda que puxa o balde, sustenta o balde, e há uma tração aqui na mesma corda que sustenta, exercida aqui pela a mão aqui em cima. Temos a normal, é uma força de contato, ela só existe quando há contato entre objetos e é sempre perpendicular ao plano de contato, ou seja, sempre forma 90 graus. Ó, 90 graus aqui com a superfície. E temos a força de atrito, né, que vai ser estudado mais na frente. Também é a força de contato. Aqui alguns exemplos: ação, reação, ação, reação. E por fim a gente tem a força normal. É, é a força de reação à superfície sobre um corpo nele apoiado. Então, como eu disse, ó, força normal sempre vai formar ângulo de 90, enquanto que a peso é sempre vertical para baixo. Importante aqui, ó, esse ponto. Em deslocamentos horizontais ou repouso, a força resultante vertical é zero. Neste caso, a normal é igual ao peso. Então, se a gente tem um objeto, pode ser uma caixa, tijolo, esse objeto estando em repouso ou em deslocamento na horizontal, teremos que a normal é igual ao peso. Então temos aqui alguns exemplos: força normal, sempre perpendicular, sempre ângulo de 90. Aqui é nula porque não tem contato, não há superfície.